Tudo certo, pessoal? Hoje vamos começar o 9º episódio do Churrasmed Podcast. Hoje é o dia 6 de novembro e estamos aqui com um convidado muito especial, Dr. Milton Melo. Prazer, cara. Como é que tá, Honorato? Tudo bom? O Milton é um cara muito ligado e ele, logo quando eu falei pra ele, legal, tu tá fazendo um podcast. E daí eu digo, não, então tu vai ser o próximo convidado, não foi assim? Aquele dia no centro cirúrgico. Enfim, e ele tá aqui. E antes de começar as perguntas, que vocês já estão acostumados, eu vou falar a formação do Dr. Milton. Se formou em medicina aqui na UPF, embora tenha começado em Pelotas, tu falou antes, né? Na época, eu sou nascido em Pelotas. Ah, tu é nascido em Pelotas? Nasci lá por coincidência. Meu pai fazia faculdade também de medicina e aí acabei nascendo, não que eu tenha família. Tu nasceu quando teu pai estava na faculdade? Sim. Que história! Olha só que massa isso. Como é que não ia ser médico, né? E aí, então eu não tenho familiares lá. E aí no final das contas, a minha família aqui de São José do Ouro, Lagoa Vermelha, Ibiaçá, aquela região ali, então eu me criei por ali. E acabei passando no vestibular, por coincidência, em Pelotas e acabei transferindo aqui para a UPF. Então a faculdade eu finalizei aqui na Universidade de Passo Fundo. Pô, que legal. Fez residência de cirurgia geral no Hospital Conceição em Porto Alegre, depois a coloprocto, a pós-graduação no Sírio-Libanês São Paulo, depois, após de videocirurgia no Sírio-Libanês São Paulo também. Atualmente é responsável pelo serviço de coloprocto do Hospital São Vicente aqui de Passo Fundo, preceptor também de residência médica de cirurgia geral do Hospital São Vicente, preceptor de gastroenterologia também do São Vicente aqui em Passo Fundo e pós-graduado em cirurgia robótica pela Santa Casa de Porto Alegre. Uma coisa que está bem em voga, a gente vai falar também, que é a cirurgia robótica e o Milton já está bem na frente disso. Cara, nós começamos já, tu falando disso. Teu pai então estava na faculdade quando tu nasceu? Meu pai estava na faculdade, faltava acho que uns 2 anos para se formar, eles acabaram casando mais cedo, meu pai e minha mãe. Então eu nasci ele ainda durante o período de faculdade, bem turbulento ali para eles. Né? Imagina para ele a correria que não foi. Correria, falta de dinheiro. Sim, imagina. Mas era outra época, né? Hoje a gente espera, as mulheres aí estão tendo filho com 35, 40 anos, né? Então era outra época. Era outra época, né? E assim, parece óbvio, mas por que tu escolheu a medicina, cara? Cara, como eu te falei, meu pai mora em São José do Ouro até hoje, né? É médico, clínico, faz pediatria, muita clínica geral. E trabalha até hoje? Até hoje, segue trabalhando. E eu, quando eu tinha 6, 8, 10 anos, ele me levava no hospital. Então, no interior, o que dava muito? O cara corta o dedo, um pequeno acidente, um trauma, uma consulta. E eu ia no hospital, acompanhava, olhava, e aquilo me atraía, eu gostava daquela atividade de resolver problemas, né? E até a minha ideia inicial era voltar a trabalhar numa cidade menor. E no decorrer da formação, as coisas eventualmente tomam outro rumo, né? Então acabei escolhendo uma atividade mais de linha específica. Final, mais específica e vim morar em Passo Fundo. Mas eu sempre gostei de conhecer as pessoas, de ter um atendimento mais próximo, ter um contato e resolver os problemas, né? Então isso nunca pensei especificamente em fazer outra área, embora muita coisa me atraia, eu gosto de muita coisa, mas nunca pensei em ter outra carreira, sempre gostei, sempre tive a ideia de ser médico. Então nunca teve o plano B? Não. Foi natural? Desde os 9, 10 anos eu sabia que queria ser médico, não sabia exatamente o quê. E teve algum momento, assim, depois daquele dia, daquele momento, eu disse assim, cara, é isso que eu quero e cara, deu. Nunca teve outra coisa. Nunca teve? Não. A minha família é muito ligada com a agricultura. Meu irmão é agrônomo, agricultor, né? Mas aquilo... Agora é hora de falar de quem está sempre com a gente aqui no Churrasmed, que é a Blumed, assessoria de performance de venda para clínicas e consultórios médicos. E eu posso falar com propriedade, até porque eu sou cliente deles. Se você é médico ou tem uma clínica, o time da Blumed, liderado pelo Luan Pastorello, tem um método chamado Saúde de Valor.
Com ele, as agendas ficam lotadas, aumenta a percepção de valor, o que é muito importante, e elevam o seu atendimento para outro nível. Pode confiar. Ficou interessado? É para ti? Entra no link ou escaneia o QR Code aqui e entre em contato com eles, que até porque eles vão fazer um diagnóstico gratuito da sua clínica, do seu negócio, certo? Nunca fez sentido para mim. Eu não pensei em outra coisa. Eu gosto muito de arquitetura, eu gosto muito de publicidade e propaganda, eu gosto muito de administração, até porque hoje, como a gente estava conversando antes no nosso trabalho, a gente é médico, no caso cirurgião, mas a gente trabalha com pessoas, então relacionamento interpessoal, gestão, administração, marketing, são coisas que eu fui conhecendo pela própria necessidade do trabalho. Ó, essa é uma linguiça campeira. Opa. De um dos nossos patrocinadores, Mercado JD Ávila. Essa é recheada com queijo, cara. Cara, é bom, né? Então, muito bom. Cara, sabe que eu, como vim assim, em Porto Alegre, da capital, lá não tem esse tipo de linguiça, assim. Então, fui conhecer depois que eu já estava aqui. Também fiz faculdade de Passo Fundo. Então, esse tipo de produto eu só fui conhecer aqui. Cara, a próxima pergunta é meio óbvia, mas eu sei que tu vai responder. Teve alguém que te inspirou? Cara, eu acho que essa convivência de acompanhar lá em São José do Ouro, no hospital, e hoje eu tenho a felicidade ainda de poder morar aqui em Passo Fundo e é perto. Então eu acabo tendo uma filial, né, em Sananduva também. Tu atende lá também? Eu vou, quinzenalmente eu vou lá, eu tenho um centro de endoscopia, eu tenho um consultório. Então eu gosto de estar próximo. Para mim, além de encontrar a família, eu encontro muita gente conhecida da época que eu era criança. Então realmente eu consegui manter esse vínculo, né, com a minha volta aqui para Passo Fundo, eu consegui manter esse vínculo muito próximo das pessoas que eu conheci na infância. Eu gosto de ir lá quinzenalmente atender, fazer exames, opero, faço algumas pequenas cirurgias. Então tá muito legal, assim, me sinto muito realizado de ter feito essa escolha de voltar. Na época eu estava em São Paulo, tinha a oportunidade de ficar em São Paulo, tive uma oportunidade também de ir a Campo Grande, Teresina, no Piauí. Teresina. Mas eu acabei optando por voltar e estou muito contente, muito feliz com essa escolha, né? Porque eu tenho contato com muita gente diferente, assim que a gente acabou se conhecendo também, né? Com esse giro regional aí. Verdade. E outra coisa, tá, imagina, teu pai então clínico geral, trabalha até hoje e primeiro tu fez geral, para quem não sabe, né? Então, coloproctologia, uma especialidade que tu não tem entrada direta, tu tem que fazer cirurgia geral. Então, tu fez uma residência geral, normalmente são 2 anos, não mudou, né? 2 anos hoje até agora. 3. Hoje são 3, tá? Na minha época era 2. E como é que surgiu a questão da coloprocto? Cara, na faculdade, então, tu tem que tomar a decisão, né? Vai fazer o quê? Normalmente a gente tenta fazer uma especialidade, uma subespecialidade. Eu gostava muito de ginecologia também. Gostava de fazer parto, cesárea, todo mundo feliz, nasce criança. É uma atividade que eu sempre me atraiu. E eu cheguei a me inscrever para algumas provas para ginecologia e obstetrícia. Mas eu queria ser um cirurgião um pouquinho mais completo, assim. Então eu pensei, vou fazer cirurgia geral. Na cirurgia geral, tu aprende uma formação bastante ampla e geral, claro, né? Mas eu comecei por exclusão. O que eu não vou fazer? O que eu não vou fazer? E eu vi que eu não queria ser cirurgião vascular, eu não queria ser urologista, cirurgião torácico. Ortopedista. Também não. E aí eu vi que no final me sobrou cirurgia oncológica, câncer, cirurgia ginecológica em geral, cirurgia digestiva e coloprocto. E aí eu comecei a ter vontade de voltar para Passo Fundo, né? E a coloproctologia era uma área que ainda cabia bastante, tinha um mercado interessante. Estava caminhando ainda. É isso, tinha muito potencial de crescimento. Tem a parte clínica, tem consultório, tem exames endoscópicos, tem a parte cirúrgica. Então, uma especialidade bastante completa. Que deve ter mudado muito desde esses... Cara, eu vou te dizer 20 anos que aí. Eu acabei minha formação no Sírio-Libanês de São Paulo em 2008, 18, aí são 18 anos já. 18 anos, imagina. E já era um hospital de ponta, de referência, e a coisa mudou de uma maneira absurda. Por exemplo, eu nunca imaginei que eu ia estar operando rotineiramente cirurgia robótica. Eu achei que a cirurgia robótica ia entrar quando eu já estivesse aposentado. Então a tecnologia veio muito forte, assim, né? Com certeza. E assim, teve alguma experiência durante a faculdade que te fez
mudar de rota, assim, ou que tu falou, pensei até em questão de ginecologia. Então teve alguma coisa assim que... E daí tu começa a acompanhar todas as áreas. O ginecologista ainda é uma crítica que eu tenho. O ginecologista, eu tenho grandes amigos, colegas de equipe. Hoje, mal passado. Um pouquinho mais passado. Mais passado, até. Então beleza. Então a gente tem um grupo de... Hoje eu opero muita ginecologia ainda, assoalho pélvico e endometriose pélvica. Tenho ótimos colegas, inclusive hoje pela manhã a gente estava operando, eu e um colega da ginecologia. Só que a ginecologia, eu acho que ela tinha que ter um pouquinho mais da cirurgia geral. A formação tinha que ser um pouquinho mais cirúrgica. E eu queria ter esse algo mais que a cirurgia geral oferecia. E aí, no entrar na cirurgia geral, me abriu o contato com outras áreas, como a coloproctologia, cirurgia digestiva, oncológica, parte de câncer. E aí eu acabei fazendo a mudança, a transição, né, por vários motivos que a gente estava conversando, para a coloproctologia. E também estou muito satisfeito, gosto muito da minha área. E tu teve algum professor assim que tu olhou assim, que tu te inspirou, alguma coisa assim nesse sentido? Sempre tem, né? A gente sempre tem modelos durante a faculdade que vão chamando a atenção, né? Pela questão do comportamento, pela questão mesmo profissional. Chega mais perto, deixa eu te falar. Imagina a tua marca passando semanalmente ali na tela do Churrasmed Podcast, tendo uma audiência selecionada. Assim como todas as outras marcas têm, a tua também pode ficar passando ali. Se interessou? Entre em contato com nós, manda um direct que a gente vai entrar em contato com você. Te espero, a tua marca lá. Mas foram vários professores que eram bons cirurgiões, pessoas que a gente admira, né? E que acabaram me influenciando de alguma forma. Né? Tu deve ter feito uma coisa que não é todo mundo que deve ter feito, que é, tu deve ter feito cirurgia com teu pai também. Ou ele te auxiliado? Sim. Não é todo mundo que tem essa... Eu tinha oportunidade na época, desde o primeiro ano, então eu entrava. Quando eu ia nas férias, eu ficava em São José do Ouro, né? Quando eu não tinha estágio aqui na faculdade, eu ficava acompanhando o serviço, férias inteiras. Sim. Então, eu já fazia partos, cesáreas, por isso que a questão da ginecologia era muito natural para mim. Por isso que tu falou isso. Entendi. Então, isso sempre foi muito natural. E sim, tive a oportunidade, ele atendia as crianças recém-nascidas, eu fazia a cesárea, fazia o parto, acompanhava. Então, até hoje, seguido a gente faz coisas em conjunto quando eu vou lá em São José do Ouro. Pequenas cirurgias muito pequenas, né, ele me auxilia. Então, como eu disse, para mim foi muito legal. Foi uma experiência boa. Foi natural. Foi natural. E assim, se tivesse uma especialidade que fosse uma segunda opção, eu acho que tu já respondeu, mas tu falou ginecologia, que era uma coisa natural. Eu acabei mudando. Hoje, como outra... Claro, agora mudei mais ainda. Durante o teu trabalho, a gente vai tendo contato com outras coisas. Hoje uma área que me atrairia muito, além da cirurgia, é a parte endoscópica avançada, porque eu faço muito endoscopia, colonoscopia terapêutica, muitas lesões, muitas coisas que tu resolve de maneira endoscópica. Tu já consegue tratar ali. E a tecnologia evoluiu absurdamente nisso. Ecoendoscopia, procedimentos que antes eram cirurgias extremamente agressivas, hoje tu faz tudo por endoscopia, percutâneo. Então essa é uma área que hoje eu me interessaria fortemente, se não fosse coloproctologista, era endoscopia terapêutica. Para poder, e é uma área que ainda tem espaço, muito pouca gente faz, porque a formação é longa, envolve muita tecnologia, envolve muito investimento em equipamento, material, mas é uma área que realmente traz um benefício muito grande para os pacientes. Hoje em dia, quanto menos invasivo, quanto, né? Quando a gente estava na formação, tu deve ter lembrado, né? Grandes cirurgiões e grandes incisões. Exatamente. Hoje em dia é exatamente o contrário. Os melhores cirurgiões, se possível, não operam. E se operam muito pouco, cortam muito pouco, incisam, agridem muito pouco o corpo do paciente. Tem uma frase que fala mudança total. Que à medida que tu vai se tornando um bom cirurgião, tu sabe quando não operar. Porque quando tu, recém-formado, né, quem não é da área, até tu tá aprendendo alguma coisa nova, tu quer fazer. E depois tu já vai tendo essa caminhada, tu sabe quando não fazer. Eu trabalho aí com os residentes, são 18 anos, né, participando da formação dos residentes de cirurgia geral do Hospital São Vicente, pessoal da gastroenterologia. Então eu digo para eles, o cirurgião demora 3 meses
para ser treinado numa determinada cirurgia, simples. 3 anos para indicar bem esta cirurgia e 30 para contraindicar, quando não deve operar, né? Então, realmente, fazer não é o mais difícil, né? Muitos não fazem bem e o pessoal hoje, que é outro problema, né? As pessoas estão com uma formação começando a ficar um pouquinho deficitária, porque formar um cirurgião, e tu é cirurgião, tu sabe disso, dá trabalho. Dá trabalho. Custa tempo, a gente abre mão da família, abre mão dos amigos, do trabalho, né? Eu me lembro lá com 13, 14 anos, comecei a estudar, me preparar, vim morar em Passo Fundo, fazer escola aqui, colégio marista, para fazer o vestibular, para me preparar para ser médico. Então, assim, é uma vida toda dedicada. E não é todo mundo que quer abrir mão disso. Sábado, domingo, feriado, férias, né? Férias de meio do ano, eu passei 10, 15 anos sem tirar férias de julho. Nem me lembrava que isso existia. Então, a gente abre mão de muita coisa para acumular a quantidade de informação necessária para prestar um bom atendimento. E hoje a coisa está um pouquinho conturbada, as pessoas não estão querendo abrir mão. E a tecnologia não para de aumentar, o conhecimento não para de crescer. E eu digo para os residentes, é cada vez mais difícil. Quando eu acabei a minha formação, cirurgia de intestino era cirurgia convencional, laparotomia. Quando eu era residente da cirurgia, teve a primeira publicação internacional, né, a gente chama de ensaio clínico randomizado com critério de não inferioridade, liberando poder operar câncer de intestino por videocirurgia. Não era nem robótica, vídeo. Isso em 2004, né? Então hoje se usa muita vídeo ainda? Direto. Hoje de manhã eu acabei de operar uma cirurgia por vídeo. É o carro-chefe ainda, porque o robô ele tem a vantagem de alguns movimentos que a vídeo não permite, mas ele é uma vídeo melhorada, né? Porque se tu vê as pinças de vídeo faz cirurgia, tudo que a vídeo faz melhor. Tu tem pinças rígidas que faz assim, né? E o robô eu consigo fazer a mesma coisa que eu faço com a minha mão, só que bem pequenininho lá dentro do paciente. Porém, demanda mais treinamento, custo da plataforma, 8, 10, caro. 15 milhões e um treinamento específico. Então, na minha época, eu tinha que aprender a fazer bem feito cirurgia aberta, por exemplo, para câncer. Depois eu tive que aprender toda a parte de vídeo. E quando eu estava proficiente em vídeo, que eu achei que estava bem bom, aí ainda tive que migrar para o robô. Hoje eu tenho que dominar. Se você na sua casa tem pessoas que você ama, que dependem de você, beleza, eu tenho um cara para te apresentar. Meu amigo Pedro Marsiglio. Ele vai fazer toda a gestão financeira da sua vida e, se caso aconteça da sua falta, ele vai deixar bem as pessoas que você ama. A gente sempre fica pensando no hoje, mas e se não tiver o amanhã? Como é que vão ficar as pessoas que dependem de você? Felizmente, isso já não é um problema para mim. Eu tenho 2 filhas, quem me conhece sabe, e eu já estou protegido. Pedro Marsiglio fez um plano para mim da Prudential e eu tenho tranquilidade para, caso eu vier a faltar, minha família, minhas filhas e minha esposa não vão ficar desassistidas. Pense nisso, não deixe para amanhã o que tu pode fazer hoje, certo? As 3 tecnologias com muita fluência. Então, para o jovem que está se formando agora, cara, tá complicado. Porque ele tem que aprender as 3 ao mesmo tempo. Eu tive anos para aprender aberto, anos para aprender vídeo, anos agora funcionando com a robótica e integrando todas. Agora, vai aprender tudo junto. E aí, se a pessoa não quer trabalhar à noite, não quer ficar no final de semana, abrir mão, não quer às 6 da tarde continuar operando até às 10 da noite, porque tem que ir para academia, porque tem que fazer a unha, o cabelo, a conta ela não está fechando. Porque tu não forma um cirurgião do jeito que a gente está vendo, infelizmente, essas faculdades e residências, tu não forma um cirurgião do ano para o outro em 2, 3 anos. Exato. É uma vida. Mas isso que tu está falando vem muito de encontro. O que acontece? Ó, no mínimo, um cirurgião geral, não estou nem falando um subespecialista, cara, coloca ali 6 anos de faculdade, mais 2 de residência, de 8 a 10 anos. 6 de medicina, coloproctologista hoje. 6 de medicina, 13 de cirurgia geral, já são 9. 9. Mais 2 de coloprocto, 11. Isso formação, eu não estou falando de experiência zero. Sem experiência nenhuma, para sair com o básico. Com o básico. Depois bota mais aí uns 10 anos trabalhando em alto volume para consolidar essa experiência, para complementar detalhes, né? Adquirir experiência pessoal e continuar estudando. Então esse é o problema, é muito tempo. E a galera não quer abrir mão, né, para poder dedicar o tempo que necessita para trabalhar com esse nível de complexidade. Então eu vejo que a conta está difícil, não está fechando muito.
Mas o que acontece? Ó, tem uma campeirinha aqui. Muito boa. Muito boa, né? Os países desenvolvidos já estão vendo isso daí, estou falando de Estados Unidos e Europa. O que acontece? Né? Nos Estados Unidos tu pode limpar vidro, limpar carro, trabalhar no mercado, tu vai ganhar razoavelmente. Tu vai ter um iPhone novo, vai ter um carrinho mais ou menos, mas vai. Então o que acontece? Nesses países desenvolvidos, muita gente que vive uma vida boa, mediana, e a vida mediana lá, não estou dizendo que é ruim, mas estou dizendo que é muito boa, muitas vezes equivale a uma vida de alguém com alto padrão aqui no Brasil, eles lá não querem fazer medicina, ou não querem fazer uma formação assim, tanto é que... Porque dá muito trabalho. 1/4 dos médicos nos Estados Unidos são estrangeiros. Tá? Então, tu pensa, a cada 4 médicos nos Estados Unidos, um é estrangeiro, por conta disso. Então, eles até andaram facilitando, né, ou dando, né, algumas facilidades para especialistas, justamente para pegar esse cara pronto. Os americanos são muito bons. Desde a história dos americanos foi de buscar gente boa. Né? Infelizmente, o Brasil não segura os seus talentos, manda para fora. Tem um grande amigo, falei da endoscopia terapêutica, quando eu vim morar em Passo Fundo, um grande amigo meu, Fernando, colega de colégio, foi meu colega de faculdade, foi meu um ano abaixo, né, da época de residência. Quando eu fui a São Paulo foi também, e ele virou endoscopista. E depois foi para os Estados Unidos, fez um fellow em endoscopia terapêutica, foi trabalhando lá no Sírio-Libanês. Um cara muito bom, acima da média. Agora, no início do ano, fiquei triste. Quando eu vou a São Paulo, a gente saía, né? Um grande amigo falava toda hora, saía junto, visitava. Parceiro aí de 30 anos de amizade. Foi morar onde? Na Suíça. Tá morando em Genebra. Então os caras pegaram ele para fazer endoscopia terapêutica. Viram que era um cara diferente. Então é comum o pessoal buscar gente boa de fora e trazer para o seu serviço, né? Isso, como tu bem falasse, isso é uma coisa muito comum lá, né? Então, bom, pelo menos, não, mas tem um lado bom, né, cara? Agora, quando tu for lá, tudo tem tu tem um lugar pra ficar, né? Na vida tudo tem um lado bom e um lado ruim, Com né? certeza. Nada é tão só bom e só ruim. Né? Exatamente. E assim, cara, voltando ainda a falar da tua formação, tu teve algum desafio que tu te lembre, assim, uma coisa que te chamou a atenção? Tem uma história que resume isso aí que eu não esqueço nunca, eu já contei para algumas pessoas. Divide com nós aí. Lá em Pelotas, na época da faculdade católica de Pelotas, é uma faculdade muito antiga. Sim. Então aquelas salas de aula são tipo anfiteatro, vai subindo, né, morro acima. Né, o professor fica lá embaixo, a galera fica lá em cima. Me lembro numa prova, tinha o Dr. Jardim, velhinho que fundou a faculdade, figuraça, já é falecido. Aí entregou todas as provas, né? Duas passagens dele são muito engraçadas. Entregou as provas e uma colega levantou. Doutor Jardim, quando acaba a prova? O velhinho só botou a mão na testa assim. Você não aprendeu nada, minha filha, você não sabe nada. Como? A prova não acaba nunca. Como, doutor Jardim? Não acaba nunca. Minha filha, a prova não acaba nunca. Hoje é a prova de fisiologia, amanhã é a prova de psiquiatria, depois é a prova do teu paciente, é a prova do familiar do paciente, é a prova do teu filho, é a prova da tua mulher, é a prova do teu marido, a prova não vai acabar nunca, minha filha. Então a prova não acaba nunca. E ele tinha toda a razão. E ele tinha razão. Ele tinha quase 80 anos e sabia das coisas. A gente era inexperiente e não entendia que a prova não acaba nunca. Isso é uma verdade, cara. Servia o nosso convidado aqui. A gente pensa que vou acabar a formação. Na verdade, não. Na verdade, coisas que a gente aprendeu, né? Tu aprendeu daqui a pouco até na residência, que foi depois da faculdade. O conhecimento muda. Muda, tu nem usa mais. É ultrapassado, tu tá se reinventando. Esse mesmo professor tem outra história muito engraçada. Outro dia ele também era cômico, né? Entregou as provas. É professor de quê? Ele dava aula de várias coisas, anatomia, fisiologia, embriologia. É um cara muito esperto. Sim. Aí ele largou as provas. Tá bom, eu vou lá na secretaria. Quando acabar, algum de vocês vai lá e me avisa para vir recolher. A turma... Como? Não vai ficar cuidando? Né? O pessoal vai colar, vai fazer falcatrua, vai colar aqui nas provas e tal.
vocês continuam não entendendo nada. A prova serve para quê? Para ti se avaliar, para ti saber se tu já está proficiente, bom o suficiente naquele assunto. Não é para o professor, para a faculdade, para te aprovar ou reprovar. É para ti mesmo saber se tu já está suficientemente para dar o pulo pro outro ano. Então, assim, se vocês estão aqui, né, adultos... Se tu acha que esse é o certo... O pai pagando a faculdade e vocês vêm aqui para colar, então eu não tenho nada para fazer. Então vocês estão perdidos. Vocês não vão ser bons médicos. Então, assim, eu estou indo para a secretaria, a prova vai ficar aqui e vocês vão ficar sozinhos. E façam o que a consciência de vocês mandar. E ele fez isso mesmo. E ele fez mesmo? Sim, ele fazia. Cara, ninguém colava daí. Porque daí dói a consciência. Como é que tu vai fazer daí, depois de ouvir um sermãozinho? Um sermão de vida desse. E mais uma vez, ele tinha razão de novo. Tinha razão. Mas lógica, sabe por quê? Cara, isso é uma coisa... Bah, mas olha o pedacinho que eu vou te dar aqui, ó. Fantástico. Espetacular. Ó, esse... Fora a linguiça campeira, esse entrecô fantástico também lá do... nossos patrocinadores, Mercado J de Ávila, que nos proporcionaram isso. E também tem uns pãezinhos aqui, né? A gente gosta, a gente tem esse costume de comer carne com pão, que da nossa querida também patrocinadora PR Borges, a nossa padaria parceira aí. Cara, e outra coisa... Então, até tu já falou, a próxima pergunta aqui é se tu tinha um fato engraçado, mas eu acho que até isso que tu falou já serve como um... Cara, tem algum outro fato engraçado, daqui a pouco tu te lembra? Acontecem coisas engraçadas, tragicômicas, direto na Não, direto. área. Direto. Da formação, eu nunca me esqueço dessas duas passagens, porque realmente foram aqueles game changers, assim, que mudam a vida da pessoa. Muda o jogo. E duas dessas, difícil tu esquecer, né? E assim, tu tem hoje contato ainda com o pessoal lá de Pelotas, cara? Tipo um colega, daqui a pouco? Tô dizendo... É outra vantagem, né, Honorado? Da tecnologia, cara. Na época que eu sou analógico, né? Eu me criei lá no interior. Tu era de Porto Alegre, eu era lá. Não, mas eu... Morava em São José do Ouro. Mas os desenhos que tu via, eu via também. Caverna do Dragão. Cara, nós somos da mesma época. Sim, eu sou analógico. Então o contato era pegar o número do telefone, orelhão, eu usei tudo isso aí. Hoje a gente tem tecnologia total. Então tu fala com a galera, teus amigos, teus conhecidos o tempo inteiro. Pelo Instagram, pelo WhatsApp, pelo sei lá qual a maneira. Qual aplicativo? Então isso é a parte boa, acho, da tecnologia. Muito boa. Mas com isso também vem a parte ruim. A gente está conectado 24 horas, estresse, ansiedade. Né? Então, como eu digo, nada é tão bom ou só ruim. Então, vai de usar essa tecnologia com sabedoria. Hoje eu estava falando para o meu pessoal ali que minha mulher quer me dar um Metaglass. Metaglass? Eu nunca fui olhar o Metaglass, o óculos aquele. Aquele óculos, pois é. O Smart Glass aquele, que é óculos com câmera, com fone de ouvido, faz tradução simultânea, grava vídeo, mensagem. Nossa. Cara, eu sou analógico, né? Então eu era muito fechado para essas tecnologias. E com a exposição do trabalho, robótica, eu lido com isso o dia inteiro. Então, vou olhar, me deixa estudar, vou ver onde é que isso se aplica, que tipo de benefício eu vou conseguir ter para mim mesmo e para o meu paciente, né? E se eu achar que é bom, eu vou adquirindo. Faz sentido, eu vou adquirindo. Acho que a gente não pode estar fechado para a evolução. Exato. Eu vejo na cirurgia robótica, não, eu faço cirurgia aberta muito bem. Cara, para que eu vou aprender? Por que eu vou aprender vídeo? Não, eu sempre quis aprender. Hoje, 90% da minha cirurgia de câncer, cirurgia avançada, endometriose, é tudo minimamente invasiva. Ninguém mais quer ser cortado, aberto, ter dor, hérnias, aderência. Então, assim, quem não fez isso, não pegou o bonde da evolução e saiu do mercado. Depois veio a robótica. Mesma conversa que eu vi na vídeo. Ah, isso aí é frescura. Isso aí não tem porquê. Infelizmente... A evolução ela não anda para trás. Ele dizia que o foguete não dá ré. Agora até o foguete dá ré. Dá ré. Então, assim, não dá para estar fechado. Tem que estar aberto à inovação. Com cuidado, equilíbrio. Não pode ser um deslumbrado com a tecnologia, mas tem que estar atento. E tem coisas muito boas. Eu já fui operado, eu já tive cálculo renal, já sofri várias vezes. Cara, graças a Deus, hoje tu tem endurologia, o cara entra lá com... ureteroscópio fininho lá dentro do teu rim, do ureter, quebra com laser. Imagina quando era cirurgia aberta, cheio de sequelas.
Então a gente se beneficia da tecnologia médica, inclusive, né? Tu anda com um carro com ABS, EBD, controle de tração. Quanto acidente tu já se livrou, né? E se bateu, saiu vivo, bem. Por quê? Por causa da tecnologia. Então acho que tem que estar aberto, mas com parcimônia, com moderação, com equilíbrio. E a medicina tem muito isso, né? E assim, depois desses relatos aí, tu falou histórias engraçadas, enfim, e algum caso assim que realmente te emocionou, assim, que te mexeu contigo, assim, a gente sempre tem. Muitos, né? Teve um recentemente, que foi um caso interessante, que eu sempre falo para as pessoas, na hora de escolher quem vai te operar, escolha bem. Escolha bem, porque cirurgião não é tudo igual, né? Assim como eu digo, tu vai daqui a Porto Alegre, tu pode ter uma Land Rover e tu pode ir de Gol 1000. Os dois tu vai chegar lá. Mas se tiver à noite chovendo, com buraco na estrada, se der tudo errado, tu tá dentro de um carro seguro, vai te aumentar a chance de sucesso. A cirurgia também. Tem cirurgião, pode ser especialista, ele pode ser bem formado, mal formado. Você aí, tá curtindo o Churrasmed Podcast? Se tá convivendo com dor o dia inteiro, tá te atrapalhando, tá quebrando a tua rotina, esse recado é pra ti. Prazer, pra quem não me conhece, sou o Dr. Marcos Norato, ortopedista especialista em dor e fundador do IGD, o Instituto Gaúcho de Dor. E aqui no IGD, em Passo Fundo, cada paciente é olhado de forma única, singular, até porque cada paciente é único e a gente só quer uma coisa: melhorar e restaurar a qualidade de vida de você. Quer saber mais? Me acompanhe aqui nas redes sociais, escaneie o código QR Code, me acompanha diariamente, eu dou dicas para o tratamento da dor e a gente se encontra no consultório e no Churrasmed Podcast. Tu precisa ter uma equipe, um time, então assim, escolher bem. E teve um paciente, né, infelizmente, acho que a escolha dele não foi a melhor, foi fazer uma cirurgia simples de vesícula e a coisa saiu do controle e ele veio com... saía dreno por aqui, vazava fezes, mas uma tragédia. Quando ligaram para mim encaminhar Complicaram o simples. Complicaram o simples, o que não era para ser, né? Aquelas questões da escolha, do barato sai caro, né? E aí veio, esse rapaz tinha 40 e poucos anos e uma tragédia. Daí me ligaram, quando veio o paciente, os meus colegas de equipe, meu Deus, por que é que tu aceitou uma coisa dessa? Isso é uma encrenca, tu vai se incomodar sem parar. Eu disse, cara, eu sou cirurgião, o troço é encrencado, tô sabendo que vai vir uma situação gravíssima, né? Mas eu vou lá, eu sou cirurgião, esse é o meu trabalho e eu vou atender ele, né? E o pessoal tudo com cara feia pro meu lado. Ele veio, realmente era uma tragédia, a gente foi, operou, tivemos que sair no transoperatório 1 da manhã para sair, pensar, desenhar, planejar. O paciente anestesiado e nós... Parou, imagina só. Saímos, entra com o endoscópio pela boca no transoperatório e olha por aqui, olha. Às vezes a coisa fica terrivelmente complexa. Você não vai sobreviver. É uma situação, acho que é tão grave, não tem como dar certo isso aqui. Eu acho que aqui está condenado. Mas seguimos fazendo tudo o que era preciso. Foi para UTI, o pessoal cuidou, reintervia, ajeitei. Ele usou horrores de tecnologia. Resumo, eu acho que ele gastou uns 300, 400 mil de hospital fácil. Por isso que eu digo, o barato sai caro. Mas lá um dia na UTI, cheguei ele mal. E eu 90% certo que não ia sobreviver. Aí cheguei lá, olhei no braço dele, Isadora. Isadora é o nome da minha filha, né? Ah, fulano, então tu tem filhos, né? Sim, eu tenho 2, um é o fulano e o outro é Isadora. Né? Se não me engano, ela tinha 10 anos. Então, mesma idade da minha filha, né? E ele, pelo amor de Deus, me ajude a sair dessa, tal, eu tinha filho pequeno. Então aquilo me deu um mal-estar, né? Porque ele, a idade muito próxima da minha, eu tenho 45, ele tinha 40 e poucos, com 2 filhos, eu tenho uma só, mas uma Isadora quase da idade da minha. Então aquilo foi uma coisa que me marcou, porque ele acabou saiu muito bem. Ficou sem sequela, ficou sem nada. Então conseguiu ele me presenteou, a gente conversa com a família, ele sempre me manda coisa no Instagram, a gente mantém um contato. Então é legal, quando realmente tu muda a vida de alguém que estaria morto, né? Com grande chance, não fosse muito bem cuidado, e não só por mim, mas porque eu tenho uma equipe excelente que me ajuda, desde o pessoal da medicina intensiva, da radiologia intervencionista, ele precisou de cirurgia vascular intervencionista, porque ele tinha sangramento, ele precisou de tudo que a gente tem de tecnologia para oferecer. E a prova viva, que a tecnologia, quando usada para o bem, né? Pessoas com vontade,
E principalmente se tem uma conexão legal com o cliente, cara, a gente consegue fazer coisas muito legais. E hoje ele está lá com a família, bem, sem sequela, vida normal, né? A gente conseguiu dar a volta numa situação extrema. Isso foi um dos que mais me marcou, assim. Eu sempre digo. Que massa. E assim, ó, já que tu falou em tecnologia, cara, não podia deixar de falar para quem está nos escutando e te convidar da mesma forma de ir para a CEMIF na China, aqui que é a CEMIF. A CEMIF é a maior feira de produtos médicos e tecnologia da China. E esse ano, Milton, né, ano que vem, na verdade, vai ser em Xangai. Tá? Uma cidade muito legal. Eu fui esse ano. Você conheceu já? Eu fui, muito legal, cara. A China, assim, mexe com a tua cabeça, porque a gente está acostumado a ir para a Europa, para né, o Ocidente, né, Estados Unidos, enfim, Disney. Mas a China é um negócio que bagunça a tua cabeça, é louco. E justamente em abril do ano que vem, tá? Na segunda quinzena de abril, vai ter a CEMIF lá em Xangai. E quem quiser ir, a gente já está fazendo um grupo de médicos para levar para a feira em Xangai. E Xangai é uma cidade muito legal, uma cidade cosmopolita total. Eu nunca fui para a China. Ó, só para ter noção, mas tu vai com a gente. Só para ter noção, a gente pensando em moda, né, em questão, daí tu lembra, Paris, Milão, Nova York, a Louis Vuitton, que as mulheradas todas conhecem, nós homens também conhecemos, ela fez no centro de Xangai. Tá curtindo o Churrasmed, mas quer aproveitar as ofertas? Então corre pro Super Ávila. Com mais de 30 anos de tradição em Sananduva, o Super Ávila é o lugar certo para você encontrar tudo o que precisa, tanto para casa quanto pro churrasquinho do fim de semana. Ficou com água na boca das carnes que a gente serviu aqui e da linguiça campeira? É de lá, do Super Ávila. Então não deixe de aproveitar, siga eles no Instagram, super.ávila, ou escaneie o QR Code aqui e aí fique por dentro das todas as promoções. Um navio que é um shopping. Então a Louis Vuitton fez isso em Xangai. Ela não fez em Milão, não fez em Nova York, não fez em Paris. Então eu vi, então assim, o consumo lá na China é muito alto. É muito alto. Tu entra numa loja de marca assim, as senhorinhas comprando 2, 3 bolsas de 50, 60, 80 mil reais, como se fosse na Renner aqui. Então isso é uma coisa até chocante. E, então, voltando, a gente pode ir na feira, lá na CEMIF, ver toda essa tecnologia, mas também conhece Xangai, que é uma cidade fantástica. Tu já tem carro chinês ou ainda não? Ainda não, mas eu vou ter. Vê que loucura, né? A gente estava falando disso semana passada, né? Tu considerava há um tempo atrás carro chinês? Não. Nunca, né? E olha como a tecnologia muda, as coisas mudam, né? Tudo é muito fluido. Provavelmente, eu também não tenho ainda, mas provavelmente eu vou acabar tendo muito breve. Com certeza. Né? Um elétrico chinês, um híbrido chinês. Assim, ó, isso é uma coisa muito legal, cara. Uma particularidade da China, que as ruas da China, primeiro, a China é toda grande, né, cara? Então é muita gente lá, é mais de 1 milhão, 1 bilhão de habitantes, né? E, cara, as ruas lá são silenciosas. Mas por que são silenciosas? Tudo elétrico. Tudo elétrico. Então, assim, a gente poderia fazer o Churrasmed no meio da rua lá, porque não ia ter esse barulho de moto, de carro, caminhão, nada. É tudo elétrico. É muito louco isso, cara. Quando tu vê uma pista, assim, com 4, 5 pistas, né, com um monte de carro, e daí tu não vê barulho... Cara, é um negócio meio chocante, assim, sabe? Porque é uma coisa que muito engraçada. Olha que pedacinho aqui. Nossa Senhora, né? Esse é um entrecô, é muito bom. Outra coisa, como é que tu consegue equilibrar, né? Isso é um problema para nós médicos, mas é bom o pessoal que está nos escutando. Como é que tu consegue equilibrar tua semana, tua rotina? Consultório, cirurgia... Como é que tu é? Tu é um cara... segunda faz tal coisa, terça, ou tu vai organizando conforme a demanda? Não tenho equilíbrio. Eu não consigo ainda ter um equilíbrio. Vida pessoal, trabalho. Quem acaba sofrendo um pouco é a família, né? Sim. Às vezes até com a minha filha ali me dói a consciência. Porque ou tu realmente, na fase que a gente está de vida, né? Eu tô com 45, se
tu deixar o trabalho muito para trás, tu perde o bonde, tu não vai, né? Fica ruim. Então a gente acaba deixando um pouco a família um pouquinho de lado, mais do que deveria. Então ainda não há um equilíbrio. Eu gostaria de estar mais equilibrado, poder estar mais presente em casa. Eu tento fazer o máximo que eu posso, mas é meio caótico. Imagino que a tua não seja muito diferente a vida. Exato, né? exato. É um pouco caótico. A família da gente, a minha filha não quer fazer medicina nem por decreto, né? Então, eu acho que também muito disso aí, de ver que é uma área que maltrata, né? Maltrata o indivíduo ali que está vivendo isso aí. Isso é verdade. Tu não vai fazer força se ela quiser? Não, ela não quer. Ela não quer? Já te falou? Não quer com todas as forças. E eu também não faria muita força. Até porque a medicina, infelizmente, né, Nonato, no Brasil... Está mudando bastante, a gente né? sabe o que é formar um bom médico, um bom cirurgião. E não é da forma que está acontecendo aí. Não é, isso aí não vai acabar bem e a população vai pagar esse preço. Falei do paciente esses dias que deu o problema aí. Não é que não possa ter um desfecho ruim na mão de alguém muito bem formado, que só eu trabalho muito bem. Até porque o difícil para ti, difícil... Todo mundo. A gente tem os casos difíceis. Tem particularidade do ser humano. Um pega Covid, eu digo, nem sabe que pegou, outro morre, outro dá 3 tossidas. Tem a questão orgânica da pessoa. Só que às vezes os pacientes não sabem que tem também o profissional, a equipe, o time, que é super importante. E no Brasil, eu sinceramente, eu não consigo ver a coisa não tá andando bem. Desse jeito, a população vai pagar um preço muito caro por estar fazendo do jeito que Isso é uma coisa que tu vê muitas vezes, Milton, que infelizmente, que nem tu está falando, vai ficar muitas vezes mais frequente. Muitas vezes tu vê a pessoa que pede um exame assim, né, onera o sistema de saúde, um exame completamente desnecessário. Não sabe nem o que está fazendo. Pede só por pedir. Se tu não sabe olhar, não pede. Tu entendeu? Mesma coisa o Milton diz, não, avalia o paciente. Cara, não vou avaliar porque eu não sei nada da tua área. Então, isso é uma coisa... Isso aqui acontece. No momento que tu está formando uma tropa de estudantes aí que não tem uma formação boa e, enfim, começa a onerar o sistema, cara, alguém vai pagar isso. Eu faço uma analogia, eu sempre digo para os meus pacientes, isso é como cirurgia. No caso, a cirurgia de intestino. Eu digo, isso é como um acidente aéreo. Eu faço de tudo com o meu paciente, eu me preparo minha equipe, eu organizo. É como um acidente aéreo, eu faço de tudo para não ter problema. Porque quando tem é grave, muito grave. Então, é a preparação, é não deixar acontecer. E depois controlar a situação é muito difícil. E isso vale também para qualquer atividade médica, né? Tu precisa ter uma formação muito boa. Vale para um piloto, né? Tu não vai entregar um avião com 300 pessoas dentro para uma pessoa que fez uma formação meia boca, né? E é o que está acontecendo, né? A medicina, infelizmente, não tem muitas checagens, né, de resultados. Os hospitais não cuidam o nível de complicação de determinado profissional, outro profissional não tem os convênios, né? Os americanos sim. Eles chegam, olha, tu está destoando do nível padrão, do desvio médio aqui de intercorrências, né? Os teus resultados não são tão bons quanto o da maioria, ou como deveria ser de acordo com a literatura. Isso é como se fosse um piloto de avião. Tu não pode entregar, né, uma máquina dessas na responsabilidade de tantas pessoas por um profissional que não está plenamente habilitado. E no Brasil está acontecendo isso, né? As pessoas estão ganhando diploma e saindo fazendo horrores sem estar plenamente habilitados, sem ninguém controlar isso, né? Os nossos conselhos regionais de medicina estão perdendo totalmente o poder, né? Está totalmente apanhando semanalmente. Aparelhado só para atender uma demanda do governo, do momento, da ocasião, né? Não, eu estou distribuindo médico, tem bastante. Não é bastante, tu tem que ter qualidade, tem que ter resolutibilidade. A pessoa, está defendendo o mercado, não preciso disso. A gente não precisa. Exato. Eu trabalho sem parar, eu não aguento. Graças a Deus o trabalho vem, não me faz falta, vivo muito bem, obrigado. Então realmente uma preocupação genuína de ver e participar da formação dos profissionais mais novos. Isso não está bem. Você já ouviu falar do Dr. China? Então chega mais que eu vou te explicar. Dr. China é uma imersão completa para médicos e profissionais de saúde que vai te levar direto para a CEMIF,
a CEMIF, que é a maior feira de produtos médios e tecnologias da Ásia, que vai acontecer no próximo ano, em abril, em Xangai. Eu mesmo já fui para lá e tive uma experiência incrível. Tudo de novidades, produtos e inovações que vai chegar no Brasil daqui 6 meses, 1 ano, eu já vi lá esse ano. Então, se você está procurando alguma coisa diferente, alguma sacada, algum produto, ou mesmo quer comprar produtos para sua clínica, para o seu hospital, vem com a gente, confere o cronograma, as vagas são limitadas, te espero. Vai acabar bem, eu acho que a população vai pagar um preço e já estamos vendo. Acabei de te contar uma história aí do meu paciente, uma coisa que não deveria acontecer, uma complicação que não deveria ter existido, porque formação deficitária, equipamento inadequado, estrutura de prestação de serviço, hospital sem condições, fazendo coisas que não deveriam para o profissional que ainda não está plenamente habilitado. Não é mal intencionado, não é? Faltou mão, né? Não, e faltou daqui a pouco até do colega que fez isso, essa noção de, cara, isso eu posso, isso eu não posso. A ignorância é uma dádiva, né? Exatamente. Protege, né? Se tu não sabe que tu não sabe, né? O que acontece? Tem ali quanta gente que se enfia em situações graves, aí, uns acidentes, pega uma Ferrari, não teve um manobrista que pegou uma Ferrari em Curitiba, deu umas aceleradas e destruiu a Ferrari. Verdade. Faltou experiência. Então, é uma ignorância. Ele não sabe que máquina ele tinha na mão, o que ele poderia causar, né? E a medicina é isso aí. A gente tem muito poder quando ganha um diploma de médico. Né, pro bem e pro mal. Então tem que ser feito com muito cuidado, muita parcimônia, porque quem vai pagar por isso é o teu cliente, é o teu paciente. Né? Que nem um carro muito veloz, pode ser muito bom numa ultrapassagem, pode te salvar, mas se tu não souber... Causar problema. Pode causar problemas graves aí. Cara, e questão assim, a gente já falou da questão dessa nossa correria aí, da nossa própria vida. E questão de hobby, algum esporte, alguma coisa, cara? Te faz? Esse é outro problema da medicina, né? A gente não tem muito tempo, né, Honorato? Não é conversa para, né? Tá fazendo grau. Não, a gente não tem muito. E eu sou um cara que nunca fui muito bom nos esportes. O futebol, com 12 anos, lá em São José do Ouro, eu vi que não tinha talento nenhum. Abandonou? Abandonei. Tentei jogar tênis depois de uma certa idade. Também vi que eu não tinha talento nenhum. Hoje, o que eu faço? Eu estou num momento de vida, 45 anos, filho, e a gente começa com o trabalho, eu lido com isso o dia inteiro, um número absurdamente grande de câncer de pacientes jovens. Eu começo a olhar, eu comecei a migrar também para outras coisas, questão nutricional, alimentação, atividade física, controles de fatores de risco, estresse. Isso é importantíssimo. Então, o hobby que eu tenho hoje, eu tento correr um pouco de atividade aeróbica, eu tento fazer uma rotina de atividade muscular, de exercício resistido, musculação. Importante. Eu vi a importância disso para a manutenção do físico, né? do mental, da tua autonomia, poder envelhecer com um pouco mais de saúde. Né? Então eu faço musculação, eu faço aeróbico, muito menos do que eu gostaria, e tenho cuidado um pouco mais, né? Tenho estudado mais, tenho buscado aprender mais sobre alimentação. Eu acho que deveria ter nas escolas orientação, assim como deveria ter educação financeira como matéria, acho que devia ter também nutrição. É verdade. Metade dos pacientes que eu atendo hoje não precisariam estar lá. Né? Tem muita coisa grave, sim, doenças instaladas, mas muito paciente é maus hábitos. Muito mau hábito. Quanto a porcentagem dos pacientes... Claro. Os hábitos te trazem, né? Eu acho que metade deles Eu recebo muito paciente encaminhado por ser um serviço de ponta já para operar. Já vem com câncer diagnosticado, já vem com distúrbio do assoalho pélvico, doença inflamatória intestinal. Ele já vem, né, com o problema já criado, instalado só para resolver, porque a gente é um serviço de referência de ponta. Mas dos pacientes que vêm em avaliações iniciais, eu diria metade dos pacientes é maus hábitos. Alimentação inadequada, e zero de atividade física, não é pouca, zero. Isso assim, eu me preocupo, eu como ortopedista também, todo mundo que eu acabo vendo, a pergunta de atividade física é mandatória, eu sempre faço. E antigamente a gente, né, o paciente, tá com dor nas costas, vamos supor, repouso absoluto. Hoje em dia não, cara, nem na crise. Então assim, mas atividade física eu não gosto.
aprenda a gostar. Teve uma pesquisa que eu falo, né, daqui a pouco até tu já viu essa pesquisa, que eles pegaram 2 grupos de pacientes, né, todos com câncer terminal. Todos iam morrer daquilo, tá? O mesmo tratamento com os quimioterápicos, as drogas, tudo certo. Só que o grupo A fazia atividade física e o grupo B não, mas mantinha o mesmo tratamento. A sobrevida é maior de quem faz. Então, assim, se uma pessoa com câncer se beneficia, imagina quem é saudável. Imagina que ainda está saudável. Que ainda está saudável. Ontem eu estava lendo um paper lá sobre questão nutricional. 88% das pessoas adultas no nosso meio já tem problemas relacionados aos maus hábitos. Gordura no fígado, esteatohepatite, diabetes tipo 2, cardiopatia, hipertensão, tudo secundário que maus hábitos. Só 10, 12% da população está fit, está saudável, se alimenta 10 a bem, 12? se exercita. É um absurdo. Muito pouco. Quase 90% da população já tem problemas, já estão convivendo com problemas, só que o corpo tem uma reserva boa, né? Tá arrastando isso daí. Por quê? Porque não se alimenta bem. Eu como pão? Como. Com moderação, carboidrato simples, né? A importância de tu comer proteína, que se bateu tanto na proteína, né? Proteína é importantíssimo. As fontes proteicas na alimentação, né? Os vegetais, leguminosos, verdes, tubérculos, a redução do carboidrato simples, do açúcar. Na minha casa não tem açúcar. Exatamente. Não tem açúcar, né? Carboidrato simples, farinha branca, derivados de farinha branca, um mínimo de ingestão, né? Porque esses alimentos dão altos picos glicêmicos, isso aí acaba levando à resistência periférica à insulina, acaba aumentando o peso. Daí o que a pessoa faz? Tudo errado, né? Come ultraprocessados, onde a densidade calórica na mesma quantidade de alimento de um ultraprocessado é 2 vezes maior que um alimento in natura, um alimento saudável. Então tu come menos com o dobro de caloria, fora todos os... E daí tu não se sacia, daí tu come mais e mais. Come mais ainda. Fora todos os condimentos, estabilizantes e todos os produtos químicos altamente cancerígenos. Então, ultraprocessados, derivados de farinha branca e carboidratos simples, que geram altos picos glicêmicos, né? Não se exercitam. E aí, o que acontece? Realmente acabam parando no consultório e querem uma solução, querem um remédio mágico. Daí vão parar o quê? No Monjaro, no Ozempic. Não estou falando mal da medicação, que é ótima, funciona muito bem, está mostrando redução de câncer, redução de vários problemas cardiovasculares. Até dor de joelho. Porque perde peso. Só que qual é o problema que eu vejo? A canetinha aqui e eu não vou fazer mais nada. Não vou fazer mais nada. Para a caneta, engorda tudo de novo. Daí volta a usar a caneta, daí emagrece. Cara, não tem jeito fácil, é o que a gente estava falando na vida. Ou tu tem que fazer escolhas, né? Ou tu escolhe viver bem, viver saudável e faz a tua parte dentro das limitações do dia a dia, da família, do trabalho, tentar equilibrar. A gente é um equilibrista, né? Para dar conta de tudo isso. Mas tem que fazer um pouco. Não dá para jogar tudo na culpa do médico, viver uma vida enlouquecida aos 70 anos, ter uma doença grave e quer que o médico dê uma solução milagrosa para o problema. Mas não fez nada. Eu digo para os meus pacientes, pega um carro feito para levar 4 pessoas e tu bota 6. É para andar 100 por hora, tu bota 180. Vai dar ruim. Cara, vai dar ruim. Tu vai desgastar o motor, o freio, a suspensão e vai estragar antes. A gente é uma máquina e as pessoas têm que se dar por conta disso e fazer a sua parte. Não terceirizar isso. É pro governo, é pro isso, para minha mulher, pro meu marido, é pro meu pai, para minha mãe. Não, cada um tem que assumir a sua própria responsabilidade. O mundo não deve nada pra gente. Exatamente. Né? A gente tá aqui, a gente tem que fazer isso muitas vezes é a coisa que falta, que a gente assumir a nossa responsabilidade. Eu até vou te perguntar uma coisa que até vai fugir um pouco do que a gente estava conversando. Cara, que foi um absurdo que eu escutei esses dias. Um casal vegetariano. Tudo bem. Respeitamos todas as escolhas. Só que eles tinham uma criança de 6 anos. E a criança era vegetariana porque os pais... Não por escolha dela. Não, a criança nunca conheceu carne. 6 anos. Não teve opção de escolha. Então, assim... E como é que vai ficar o desenvolvimento do cérebro? É isso que eu desenvolvimento físico. Exatamente. E a gente sabe que a proteína é importante. Importantíssima. O ser humano se desenvolveu ao longo de toda a pré-história, milênios, comendo proteína.
fazendo períodos de jejum longo, né? Exato. E a gente sabe hoje dos benefícios de tudo isso. Não tinha cupcake, não tinha sorvete. Uma Ruffles. A gente caçava, comia carne, comia as frutinhas que tu conseguia pegar, não é uma laranjona desse tamanho. Aí a pessoa, não, minha vida é muito saudável, eu tomo suco. Cara, o criador, né, o nosso criador botou na laranja uma quantidade de frutose e fibra vegetal. Come uma laranja para ver se aquilo não te enche. Aí o que o malandro vai lá? Espreme, bota 8 laranjas num copo e toma aquele suco, achando que tá... E aí é questão da ignorância, não ignorância no sentido depreciativo, de desconhecer mesmo. Não, mas eu sou super saudável, todo dia no almoço eu tomo um copo de suco de laranja. Com 3 colheradas de açúcar. E a glicose, e o teu pâncreas aqui, insulina. Então assim, a gente não sabe. Por isso que esse também, como eu disse, eu gosto de muitas coisas. Essa parte nutricional tem me chamando muito a atenção. Porque pra gente mesmo, como médico, passou pela faculdade, tem noções de física, biologia, bioquímica, mas a gente não aprende muito isso. E aí, com a idade, com o tempo, a gente vai envelhecendo, começa a ter alguns probleminhas. Então, eu comecei a buscar um pouco mais e vi que os meus pacientes precisam de muita orientação, assim como eu precisava. Com certeza. Né? Mas então, assim, até na ortopedia, cara, muitas vezes, hoje estava se falando muito de a questão de... A gente faz muito uso de colágeno, né? Até para preservação articular. Hoje em dia, já tem colágeno com probióticos. Isso é outra... Tu entendeu? Duvido. Eu duvido que você encontre uma erva mate fresca, de melhor qualidade do que a da casa da erva da mate do fumo do peteleco. Fora a variedade enorme de cuias, bombas e todos os apetrechos pro chimarrão. Quer uma mateira top? Tem. Quer uma cuia rústica? Tem também. E sem falar que lá tu tem erva de carijo, erva tradicional moída fina e erva moída grossa. Para quem gosta, que aliás é a minha preferida. Então, segue eles lá, Loja do Peteleco, e essa erva, garanto que você não vai largar mais. Então agora vamos começar o nosso ping-pong aqui, tá? Milton, uma série ou filme que tu gosta, que te marcou, enfim. Cara, como eu estava te falando antes, eu me criei em cidade pequena, analógico, interior, De Volta para o Futuro. A trilogia fantástico. De Volta para o Futuro. Imagina Macaulay Culkin. Não, Macaulay Culkin era Esqueceram de Mim. Michael J. Fox. Quem todo mundo queria ser. Cara, o cara com 12, 13 anos, vendo o carro que voava, viaja para o futuro, volta para o passado, muda, mundos paralelos, dimensões paralelas, futuros alternativos. Isso aí, tu é meio nerd. Talvez, mas aquilo me marcou muito. Então, há pouco tempo fiz o aniversário, 45 anos, foi todo o tema De Volta para o Futuro. Que legal, cara. Eu adoro, né? Marcou minha infância. E tem vários filmes que eu gosto muito, mas um especificamente é um filme com o Justin Timberlake, que é Just in Time. Não me lembro o nome em português. Então, as pessoas nascem num mundo hipotético, né? Meio teatral assim, e aos 20 anos tu ativa um relógio no teu braço. Não existe dinheiro. É um mundo sem dinheiro. É tempo. Cara, esse filme eu acho que é genial. Porque daí tu começa a olhar aquele filme, né? Se passando, as zonas de tempo, não tem bairros. É por zona de tempo. Então, é como se todo o dinheiro fosse o tempo. E aí tu se dá por conta que na vida, cara, não é dinheiro. É tempo. Né? A gente tem paciente, eu tenho pacientes ali com 80, 90 anos. Cara, ele pode ter o dinheiro que tiver. Se ele não tiver mais saúde, não tiver mais tempo, o dinheiro vai ficar todo. Então, assim, é tempo. A vida da gente é tempo. Né? Então, aquilo me fez pensar muito na nossa realidade. Eu acho que esse filme todo mundo deveria ver. Eu vou dizer, esse filme, eu já tinha me falado desse filme, eu não vi, eu vou ter que ver. Depois dessa intimada aí. Muito bom, porque a gente começa a pensar a tua vida diferente. Tempo. Perfeito. E um livro? Cara, eu gosto de ler várias coisas. Eu devo estar lendo uns 4, 5 ao mesmo tempo. Eu vou na sala, quando eu tomo café de manhã, eu leio um pouco. Tu gosta mais de um? Na hora de dormir, eu leio outro. Né? Eu tô com 2 agora que eu tô lendo ao mesmo tempo. Eu tô numa fase, eu tô tentando ler os clássicos, né? Agora eu tô lendo Ética Nicômano, do Aristóteles, com dificuldade. Nossa. O cara que viveu aí há mais de 2000 anos, estavam falando sobre assuntos que a gente hoje, com toda a nossa evolução, a gente ainda tem dificuldade para entender sobre o que eles estavam falando. Então acho que é interessante buscar os clássicos ali, a base, né? Principalmente dos gregos.
da filosofia, acho interessante, estou lendo, devagarinho, estou indo. E como a gente estava falando de comida, tem um colega em Porto Alegre, que é um urologista, até o Souto, se não me engano, que é um livro sobre, chegou essa semana, eu comecei a ler ele ontem à noite, sobre nutrição e longevidade, alimentação saudável, exercício físico, a gente falando mas baseado em evidência científica. Não, fantástico. Eu acho, eu penso, o da moda, o soro injetável, sei lá o quê. Não, o que a evidência científica fala? Quanto? Carne, sim, carne não. Quanto? Quantidade, né? Longevidade, câncer, mais câncer, menos câncer. Realmente tem estudos muito bem conduzidos. O problema é que é difícil de achar. Exato. Mas já tem muita coisa boa, então esse eu estou começando a ler mas hoje agora. em dia, com toda essa informação, quem quer acha. Tem. Se vai vasculhar, acha. Um sonho ainda não realizado. Cara, a gente tem vários sonhos não realizados, né? Eu tenho muitas vontades, muitas coisas que eu quero fazer, né? Eu estava falando para minha mulher, a gente fez aniversário de casamento ontem, e estava lá, divagando, pensando. Cara, minha vida, a gente acerta muito, erra muito. Nossa, eu já errei muito. Todo mundo. Mas também acertei muito. E eu faço o que eu gosto do meu trabalho, eu gosto das coisas que eu faço, eu não sou um cara muito perdulário, mas eu gosto de comprar algumas coisas, eu gosto muito de viajar, então isso me torna muito feliz. Claro, eu gostaria de viajar muito mais, falta tempo, às vezes também o custo de tudo isso, mas eu consigo ser muito feliz com tudo isso que eu faço. Meu trabalho me deixa muito feliz, né? Eu quero crescer mais, eu quero melhorar mais, eu quero melhorar mais tecnicamente, eu quero oferecer mais. Isso não vai ter um fim, nunca ninguém acaba, vai ter fim, né? Então eu sou feliz e grato, eu disse para ela, por ter saúde, por estar bem, ter disposição e continuar crescendo e evoluindo. E as certezas que eu tinha, eu mudar, ter a capacidade de mudar e melhorar e evoluir. Tá, cara, eu tenho muitos sonhos de viajar, de trabalhar, de ver minha filha se desenvolver, de ser uma mulher inteligente, uma mulher capaz, responsável. Tenho muitos sonhos, né? Mas tá indo tudo beleza. Eu só quero saúde, né? Eu só peço, lá de cima, saúde, bom senso, equilíbrio, para poder tocar, continuar a vida que é boa. Como diz acho que é o gaúcho da fronteira, eu não tive tudo que eu quis até agora, mas eu gostei de tudo que eu tive, né? Muito bom. E uma mania, cara, antes da gente ver as fotos, uma mania do Dr. Milton Bergamo. Eu sou um cara cheio de manias, né, cara? O cara vai ficando mais velho, vai tendo mania, né, cara? Eu sou muito maniático, como diz, né? Eu tenho alguma várias... que tu possa contar? Cara, eu sou um pouco teimoso, a minha mulher reclama muito, né, minha família. Eu sou teimoso, meus colegas de trabalho, eu sou meio briguento. É um problema que eu gostaria de me corrigir mais, né? Eu sou metódico, eu sou meio chato com isso, e isso às vezes torna a convivência um pouco difícil, né? Primeiro porque eu quero fazer do jeito que eu quero, né? Você é virginiano? Eu sou canceriano. Canceriano. E principalmente em cirurgia, meu foco fica muito hiperfoco, assim, eu incomodo muito a galera. Né? Até porque eu ficar do jeito que eu quero, eu não paro, mas eu azucrino. Mas assim, até para quem está escutando, cirurgia é repetição e é método. Então, isso daí tem uma lógica. Quem não gosta de comer um pãozinho quentinho, comer uma torta, um bolo? Aqui no Churrasmed Podcast, sempre quando tem carne, tem um pãozinho fresco da nossa patrocinadora PRB Borges. E lá tem tudo que você precisa para tomar um café da manhã, uma lanche da tarde, tá? Quer saber mais? Siga eles nas redes sociais e aproveita. Poderia ser um pouquinho mais tranquilo, né? Eu me exijo muito, eu me canso muito e às vezes eu exagero também com as pessoas que me cercam. Acho que isso aí eu teria que mudar um pouco. Mas eu sou sistemático. Tempo. O cirurgião é sistemático, né? É verdade, todo cirurgião é sistemático. Tem que ser sistemático, não precisa exagerar. Não precisa exagerar, exatamente. Agora vamos entrar numa fase muito legal, que é das fotos do Dr. Milton Bergamo, que ele separou, a gente vai dar uma olhada aí. Que lugar legal, cara. Puxaram aí do meu Instagram, né? Isso. Essa aí é cara, eu falei, eu gosto muito de viajar e também gosto de viajar de carro. E essa aí foi uma primeira experiência assim, de viagem maior de carro. Eu disse para minha mulher, eu quero fazer uma viagem maior de carro.
Então, uns 3 anos atrás, eu acho, a gente foi para o Uruguai. Punta. Então, saí daqui, cara, a gente era para sair de manhã. Eu trabalhei até as 9 horas da noite para ir para o Uruguai de carro. A gente saiu aqui de Passo Fundo às 10 horas, minha mulher queria me matar. Sim. Né? Eu fui dormir perto de Pelotas aquela noite. Né? Olha a loucura. Saí daqui às 10 da noite. Então, a gente fez todo o Uruguai de carro. Entrei ali por Chuí, que eu queria conhecer, Punta del Diabo, todas aquelas praias ali. Fiquei em José Inácio, um lugar muito legal. Fui a Montevidéu, fui a Colônia do Sacramento, Punta del Este, voltei depois pelo norte do país. Então, essa foi uma viagem, a nossa primeira grande viagem de carro. Quantos dias demorou essa trip? Deu 11 dias. 11 dias. País maravilhoso, para quem mora aqui, a gente tem a vantagem de morar no Rio Grande do Sul e ter toda essa questão da Argentina, do Uruguai. E é do lado, né, cara? Viagem maravilhosa, eu aconselho também fortemente. Seguro, tranquilo, povo super acolhedor, a comida é igual, a gente se sente em casa, né? Ó, essa onde? Essa aqui foi no Peru. Essa última que eu vim agora faz uns 20 dias. Tu falando, eu tenho vontade de ir pro Cusco. Cultura maravilhosa, povo acolhedor, um ambiente, uma altitude, voltei meio doente lá pela altitude, seco, né? Sinusite, eu tenho rinite alérgica. As lhamas, olha ali. Bichinho lindo, né? Povo super acolhedor. Isso é sal, né? É, onde aqui o pessoal faz o sal, né? Então tem umas fontes de água salgada e vai decantando e eles tiram o sal muito bom, né? O sal de Maras. Eu trouxe um monte de sal de Maras aí que eu tô comendo até agora. Né? Que bom. Em casa é um sal diferente, um sal mais grosso assim, né? Isso aí a gente foi pra... Não me lembro, ano passado a gente foi, não me lembro que praia a gente foi, onde dava pra nadar. Maragogi, ó. Maragogi. Foi Maragogi. Aí minha filha, ela gosta de fazer atividades, ela, né, minha filha faz ginástica acrobática, ela faz arte circense, ela nada, ela toca piano. Minha filha, que beleza. Ela não é muito fã do estudo, mas ela é boa em todas as outras atividades físicas, assim. Quantos anos tá tua filha? Já tá grande já, 11 né? anos. 11 anos? 11 anos. Você é a patroa aí, Minha mulher, a Michele, também, que é cirurgiã, intensivista. Isso aí lá no hotel. Essas experiências, eu acho que, né, em família, a gente tem experiência com os amigos, principalmente em família, são experiências que ficam, né, que marcam. Eu levei minha filha a andar de jet ski, nunca tinha andado. Então, muito acho legal. que a gente tem que tirar esse tempo, já que a gente trabalha demais. Quando dá, tem que dar uma saída, tem que aproveitar um pouco. Recarregar as energias. Olha que lindo aí, cara. Essa foi uma outra viagem, né? Aí eu disse pra minha mulher, agora eu quero ir pra Argentina. Volta aquela dali. Aí comprei uma caminhonete e a gente vai fazer a Patagônia de carro. Patagônia, fantástica. Aí a gente foi. Olha que céu é esse, cara. Maravilhoso. Final do dia, assim, espetacular. Eu fiz a rota dos 7 lagos, né? Então a gente foi daqui de Passo Fundo, atravessou lá até o norte da Argentina, a gente foi até Bariloche, de Bariloche a gente ficou em Vila Langostura, essa cidadezinha linda, Vila Langostura, ficou uma semana lá, foi pro cerro esquiar, obviamente que eu não esquio nada, minha filha já estava, eu todo quebrado, no terceiro dia desisti. E depois a gente voltou por San Martín de los Andes, também uma viagem que eu aconselho muito. Né? A Argentina é um lugar que tem muito lugar legal para conhecer. E tá do lado aqui, né? Aí foi uma pós-graduação que eu fiz em cirurgia robótica. Foi a primeira pós-graduação, acho que é uma das primeiras do Brasil, do sul do Brasil, o André Bigolin aí, que era o nosso coordenador. Foi uma primeira experiência da Santa Casa, onde eu fui residente de coloprocto, 15 dias. Eu comecei minha residência na Santa Casa em Porto Alegre, acabei desistindo para ir para o Sírio-Libanês de São Paulo. Então eu mantenho bons vínculos, me dou muito bem com o pessoal e acabei começando minha experiência de cirurgia robótica, comecei operando alguns pacientes lá na Santa Casa em Porto Alegre. Isso aqui foi a nossa formatura, o nosso primeiro grupo de pós-graduação aí de cirurgia robótica. Perfeito. Com ênfase no aparelho digestivo, né? Ó, aí aqui já foi quando chegou o robô Versus no Hospital São Vicente, eu tive também a oportunidade, a sorte, né? Já estava envolvido na cirurgia robótica, eu sou o coordenador do Centro de Cirurgia Robótica do Hospital São Vicente e aqui então a gente estava se preparando, né, fazendo os treinamentos para fazer as primeiras cirurgias, né, robóticas do Hospital São Vicente, que fiquei muito feliz também, um hospital com mais de 105 anos de história, hospital centenário, onde eu tenho lá meu nomezinho, eu fiz as primeiras 4
da primeira à quarta cirurgia robótica do Hospital São Vicente foi eu que fiz. Oh, que legal. Meus pacientes. Já escreveu ali na história. Muito contente, uma instituição secular onde tem meu nomezinho lá, que bom, marcado, né? Merecido. Aqui é um final de tarde em Colônia do Sacramento. Olha que lá do outro sol, lado é cara. Buenos Aires, tu tá aqui em Colônia do Sacramento, no Uruguai. Do outro lado do Rio da Prata é Buenos Aires, né? E esse final de tarde maravilhoso. Fantástico. Então, Uruguai, Argentina, essas viagens de carro, eu aconselho muito. É muito legal. Esse daí eu acho que foi uma jornada gaúcha de coloproctologia em Porto Alegre. E esse é o Cisne Branco, aquele barquinho. O Cisne Branco, que ainda opera por lá. Claro, sem dúvida. E aí a gente teve um jantar no Cisne Branco e vendo Porto Alegre por outro ângulo. Por outro ângulo, muito legal, muito, perfeito. Muito diferente, foi uma legal experiência ali, muito boa. Exatamente. Aí é um centro de treinamento, eu acho, da Johnson, aqueles treinamentos que a gente acaba fazendo durante o ano, de treinamento de cirurgia laparoscópica, robótica, em grampeadores. Sim. O pessoal lança uma tecnologia nova e a gente vai lá ver alguns detalhes para implementar e usar no dia a dia, né? Aí acho que no final de ano, com a minha pequena, a gente tem um cachorrinho também. Tem um cachorrinho? Um Splitzinho, né? Eu gosto muito de cachorro, gosto de bicho. Minhas filhas gostam muito. Nós temos uma gatinha. Gato, elas adoram. Os bichinhos são tudo de bom. São tudo de bom, né? Acho que aí é o aniversário de uma amiga nossa, arquiteta, fez os nossos apartamentos, a clínica, está sempre funcionando. Eu adoro arquitetura, né? Acho que eu te falei. A gente vai em todas Casa Cor, em São Paulo, no Rio, Curitiba, onde posso eu vou na Casa Cor, eu gosto de ler, eu gosto de fazer, eu gosto de reformar, eu gosto de arrumar coisa, eu gosto de comprar uma coisa meio velha e melhorar. Eu gosto do projeto, eu gosto de estar envolvido num projeto de melhoria, de construção, e a arquitetura me atrai muito. Não sei se eu seria um bom arquiteto, mas pelo menos tu gosta da coisa. Eu gosto, eu tô sempre mexendo e naturalmente a arquiteta virou nossa amiga. Aí é no Cisne Branco em Porto Alegre, que é um passeio que eu aconselho, né? A gente, né, que conhece Porto Alegre por um ângulo, aqui tu vê de outro, e realmente é muito bonito, é uma experiência bem legal. Show de bola, já tá muito, muito show. Milton, cara, só tenho que te agradecer, cara. Eu que agradeço. Todo esse tempo aí foi muito, muito prazeroso do teu lado aí, a gente, imagina, conversou bastante coisa, por mais que eu já te conheça faz um tempo, mas a gente sempre acaba... Dentro do centro cirúrgico, no hospital, acaba muita coisa relacionada ao trabalho, né? Exatamente, mas fiquei muito... os interesses dos colegas. Mas fiquei muito feliz e quem tiver o prazer de assistir aí vai ver um episódio muito legal. Pessoal, muito obrigado, estamos encerrando por aqui, até o próximo episódio. Valeu!